Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Próxima Geração. Meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado. Se você ainda não conhece, aqui no canal nós falamos sobre herança, testamento e planejamento sucessório. Enfim, tudo o que você precisa saber para transmitir o patrimônio para a próxima geração da sua família de forma tranquila, segura e, o mais importante, sem conflitos. Hoje é o segundo de uma série de vídeos que eu estou chamando temáticos, porque nós abordaremos situações específicas envolvendo cada tipo de família, cada fase da família e quais as ferramentas que estão disponíveis para a gente utilizar aí em um planejamento sucessório. Então, no primeiro vídeo da série, que inclusive já está disponível no canal, há uma playlist específica para isso, você pode consultar depois quando terminar esse vídeo. Nós falamos sobre planejamento sucessório com filhos menores de idade. E aqui eu estou chamando de família tradicional aquela em que há um casal, enfim, um pai e uma mãe, mas independentemente disso, pode ser um casal do mesmo sexo. Isso o STF há muito tempo já equiparou as relações homoafetivas à família heterossexual, então não levem para esse lado que eu estou chamando de família tradicional, e sim tradicional porque segue a ordem natural da vida, e aqui considerando já um casal com idade mais avançada, e que é o típico cliente que costuma se preocupar com esse tipo de planejamento, tá? É bem mais comum nós atendermos no escritório, enfim, situações dessas em que os pais já estão com idade mais avançada e, portanto, naturalmente começam a se preocupar mais com a sucessão, afinal de contas, sabem que ninguém vive para sempre, mas quando a gente chega numa idade mais avançada, a gente começa a cair mais a ficha, né, em relação a isso. Diferentemente quando somos jovens, porque a expectativa de vida, se nada acontecer diferente, né, e sempre esperamos que não aconteça, a tendência é que tenham muitas décadas ainda pela frente, diferentemente de quem já está ali com seus 65, 70, 80 anos de idade, que já tem uma expectativa de vida menor. Então, só explicando, né, por que a gente está chamando isso aqui de família tradicional. E esse é justamente o primeiro tópico aqui do nosso roteirinho. O conceito de família tradicional, como funciona a partilha em vida, a doação e a holding familiar, que são os instrumentos que a gente costuma utilizar, tá, para esse tipo de planejamento, mas é evidente que em determinadas situações a gente pode também utilizar um testamento, por exemplo. Eu só não vou abordar todas as possibilidades aqui no vídeo, porque senão teríamos um curso e não um vídeo aqui no YouTube. Mas sobre o testamento, inclusive, eu falo bastante no primeiro vídeo da série que eu mencionei. Então, se você tem interesse em aprofundar o assunto testamento, procure lá e procure em outros vídeos aqui do canal que nós falamos sobre isso. Então, o que eu estou chamando aqui de família tradicional? É pai e mãe casados ao longo da vida inteira. De novo, pode ser dois pais, pode ser duas mães, enfim. Mas aqui o exemplo que eu estou dando é esse. Com 60 anos ou mais e que tem 2 ou mais filhos. Também poderia ser um filho. Nesse tema específico, eu não vou abordar o planejamento sem filhos, mas esse será um tema de um vídeo futuro dessa série. Já adiantando, dando um spoiler para vocês. Então, a primeira ferramenta que a gente tem, e que ela é pouco utilizada, tá, pelas famílias brasileiras, é a partilha em vida. O que seria a partilha em vida? É aquela divisão já do patrimônio que você faz por escritura pública e que você já transfere esse patrimônio todo em vida. Qual que é a grande vantagem disso? Você não precisa depois abrir o inventário, como é o caso da doação também, em algumas situações, e você não tem a questão da diferenciação, da valorização desse patrimônio. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre a questão da colação, que é onde vai impactar, tá bom? Então, o que diz o Código Civil? No seu artigo 2018, fala que é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade. Não poderia ser via testamento, mas aí, para mim, perde totalmente sentido, tá, pessoal? Contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, daqui a gente pode extrair alguns requisitos para que a partilha em vida seja válida. Primeiro, tem que abranger a totalidade do patrimônio, porque senão você não está fazendo uma partilha, você está fazendo uma partilha parcial e também perde o sentido, tá? Tem que ter a participação de todos os herdeiros, a concordância de todos e o respeito à legítima. Então, isso é pouco utilizado justamente por conta disso, né? Porque às vezes o pai, o patriarca, ele não quer trazer todo mundo para a conversa para concordar com aquela divisão, porque talvez ele pense que vai acabar trazendo discussões, enfim, ou talvez simplesmente porque ele ainda está em uma fase, por mais que esteja com uma idade mais avançada, ainda está em uma fase de acumular patrimônio, ou seja, de comprar novos imóveis, de fazer novos investimentos, e se você faz a partilha e depois continua acumulando patrimônio, também perde um pouco sentido, porque afinal de contas aquele patrimônio que ficou de fora da partilha, ele vai precisar entrar no inventário depois. Então, assim,
Partilha em vida, recomendo para situações muito específicas. De repente, assim, com 2 filhos, que o patrimônio já está bem dividido ali, e o pai quer resolver, né? Os pais querem resolver logo a situação e sem ter que fazer a doação. Então, é uma possibilidade, apesar de não ser muito comum, tá bom, pessoal? Qual que seria o passo a passo, então, né, para a gente fazer uma partilha em vida? Chegar a um acordo com os excedentes sobre quais bens ficarão cada um, lembrando sempre de respeitar a legítima, assinar a escritura pública dispondo como se dará a partilha e reservar usufruto. Isso aqui é importante, tá, pessoal, para a gente evitar essa incidência do artigo 548 do Código Civil, que diz que é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, vocês podem ver que a partilha em vida ela não deixa de ser uma doação, né? Então, vai ter que pagar o imposto igual, não tem como fugir disso, tá, do ITCMD. A única diferença, na verdade, não é a única, mas a principal diferença é a que eu vou explicar daqui a pouco sobre a questão da colação. Uma alternativa que é bastante comum, eu diria que talvez a ferramenta de planejamento sucessório mais eficaz, nós temos vídeos falando sobre isso aqui no canal, é a própria doação. O que diz o artigo 544 do Código Civil? Diz que a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa é adiantamento do que lhes cabe por herança. E aqui que é o primeiro ponto, né? O artigo 639 fala que no prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos, isso aqui é do Código de Processo Civil, tá, pessoal? Não do Civil. Ou por petição a qual o termo se reportará aos bens que recebeu, ou se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Então, e o parágrafo único fala que os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Então, é aqui que a gente tem a principal diferença da doação para a partilha em vida. Na doação, se um filho recebeu um imóvel, por exemplo, por 100 mil reais lá em 2010, e esse imóvel se valorizou ao longo desses 15 anos, estamos gravando esse vídeo em 2025, a valorização desse imóvel vai precisar ser levada em consideração para fins de cálculo do quinhão hereditário que ele tem direito. Então, se um outro filho não recebeu nada e o patrimônio que está sendo partilhado é de 1 milhão, digamos, esse imóvel hoje vale 1 milhão de reais, ele valia 100 mil lá em 2010. Nesses 15 anos ele valorizou 10 vezes, chegou a 1 milhão. E o pai tinha apenas para fazer para incluir no inventário um saldo em conta bancária de 1 milhão de reais. Como o outro filho que recebeu esse bem ainda em vida precisou atualizar esse valor de 100 mil para 1 milhão, ele não vai ter direito a nada daquele saldo da conta bancária de 1 milhão. Por quê? Porque ele precisou trazer a colação, o que ele recebeu, e pelo parágrafo único do 639 do Código de Processo Civil, ele precisa atualizar esse valor. Então, essa aqui é a principal diferença. Se o pai tivesse feito a partilha em vida lá em 2010, deixou um imóvel para um filho e outro para o outro, aí o imóvel que ele deixou para o João acabou se valorizando porque a cidade se desenvolveu para aquela região, e o outro imóvel ao contrário, a cidade foi construído um presídio do lado, ou enfim, um cemitério surgiu e acabou desvalorizando aquele imóvel. Então, na partilha em vida, não se aplica essa disposição aqui da atualização dos valores para fins de cálculo ali da colação de cada um, do quinhão da divisão da herança. E na doação, isso sim deve ser levado em consideração. Então, essa é a principal diferença entre a partilha em vida e a doação. A doação pode acabar gerando toda essa discussão, né? Alguém pode dizer que esse parágrafo único é inconstitucional, porque o bem imóvel ele se valorizou, mas isso é decorrente do mercado imobiliário e não era isso que o pai dele queria, etc. E na doação, na partilha em vida, a gente acaba fugindo desse tipo de discussão. Esse entendimento já é pacífico no âmbito do STJ, tá, pessoal? No proximageração.com, que é o meu blog, procurem lá, pesquisem Partilha em Vida, que tem um artigo explicando mais detalhadamente tudo isso que eu falei aqui no vídeo um pouco mais por cima. Que aqui o objetivo é só vocês entenderem, saberem que existem essas ferramentas e que elas são costumeiramente mais indicadas para esse tipo de situação. A gente não vai também esgotar aqui todas as possibilidades. Inclusive, eu recomendo, enfim, fica a sugestão, para quem quer se aprofundar mais no tema de doação, nós temos o nosso curso de planejamento sucessório. O link para vocês obterem mais informações sobre o curso e eventualmente desejarem se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Lá a gente tem um módulo específico, tá? O módulo 6 a gente fala sobre doação inoficiosa, doação com usufruto, doação para amante, revogação da doação, as cláusulas protetivas de incomunicabilidade, imperabilidade e inalienabilidade,
e até mesmo tem uma aula específica sobre um planejamento intergeracional, que é aquele que a gente faz a doação direto para os netos, mantendo o usufruto tanto por quem instituiu, para o avô, quanto para a segunda geração no meio ali, né, dos pais dos netos, os filhos do doador, com a previsão, né, de exercer o direito de acrescer o usufruto. Isso tudo eu explico lá, a gente não vai entrar aqui para não se estender muito aqui. Acabou voltando para o início da apresentação, vamos indo aqui. Então, a gente tem um quadro comparativo aqui. Quais são as vantagens da doação? Ela independe da anuência de todos os herdeiros, porque o pai pode doar para quem ele quiser, claro, desde que respeite a legítima dos outros herdeiros, né, para não se tornar uma doação inoficiosa. Permite a inclusão de cláusulas protetivas, inclusive de reversão, pessoal. A cláusula de reversão é bastante importante, porque se acontecer a inversão da ordem natural das coisas, ou seja, se o filho que recebeu o bem doado ainda em vida vier a falecer antes do pai, existe a possibilidade de a gente colocar essa cláusula de reversão para que aquele patrimônio retorne para o doador. Então a gente evitaria também, uma outra forma de evitar a incomunicabilidade ou evitar que esse imóvel acabe, aí seria um planejamento intergeracional ao contrário, né? Evitando que entre no inventário do pai, que em algumas situações pode ser interessante por inúmeros motivos, tá? E permite a inclusão de encargos. O que são os encargos? São condições que você pode estabelecer para que alguém observe no momento da doação. Então eu posso fazer uma doação para um sobrinho exigindo que ele se forme na faculdade, não vou especificar qual faculdade, porque aí já começa também a ficar um pouquinho mais abusiva o encargo, né? Mas que ele se forme em uma faculdade até 2030. Então, se ele tem lá seus 18 anos, é um tempo razoável aí, 5 anos para que ele consiga, 5 anos, enfim, a gente está em 2025, né? Para que ele consiga justificar, né, o motivo que está por trás daquela doação, um incentivo para que ele faça uma faculdade. E se ele não conseguir cumprir, eu posso eventualmente pegar esse imóvel de volta, colocando o encargo. Ou então, uma outra situação, vou doar um imóvel para minha filha, mas com quanto que ela reverta os aluguéis em favor, ou guarde uma quantia específica dos aluguéis que aquele imóvel gera, para sustentar o outro filho que tem alguma condição especial, por exemplo, que é incapaz, enfim. Então, os encargos, eles servem para você estabelecer alguma condição que deve ser observada pelo donatário sob pena de revogação daquela doação. Então, é uma possibilidade que em algumas situações também pode ser útil, né? E, por outro lado, quais seriam as vantagens da partilha em vida? Menor possibilidade de conflitos, afinal de contas a gente acaba antecipando toda a discussão, né? Já que precisa ter anuência, todos os herdeiros vão ter que assinar a escritura pública. Então, diminui totalmente, né, esvazia a própria discussão da divisão, né, da partilha da herança depois, porque não vai ter, então já foi feita essa antecipação. É interessante porque aí o pai, né, os pais, eles estão ali para intermediar. Então, se algum filho se insurge com alguma situação, ele pode fazer aquele meio de campo, enfim, conversar, explicar e tal, dizer qual que é a vontade dele, né, porque às vezes o próprio pai, ele sabe melhor do que os filhos, né. Ele tem uma visão de fora que ele consegue entender qual filho tem a vocação específica para gerir, para administrar determinado bem que está sendo destinado para ele. Necessidade de abertura do inventário, evitando discussões quanto à colação. A gente já falou bastante sobre isso no vídeo de hoje. E qual que é o último ponto da aula de hoje, né, que a gente vai tratar aqui? É a holding familiar. Então, eu trouxe aqui, pessoal, um exemplo que tem lá no nosso e-book. O e-book, inclusive, é um bônus do curso, mas ele pode ser adquirido separadamente. Também está no link aqui da descrição do vídeo. Um e-book, inclusive, o nosso objetivo é mantê-lo sempre atualizado, tá, pessoal? Então, em breve lançaremos aí, inclusive, a 5ª edição com atualizações sobre a reforma tributária. Nós já temos, a versão atual já está atualizada com a emenda constitucional 132, tá, de 2023, mas não com as alterações aí da lei complementar que regulamentou a questão do IBS e da CBS, que tem, inclusive, impactos tributários na holding familiar. Mas, vamos lá. A gente tem aqui um exemplo específico sobre como, para vocês entenderem, né, como que a holding pode ser utilizada, né? A gente fala tanto de holding, inclusive tem muita coisa errada que está na cabeça das pessoas sobre holding, né? Tem muita gente que me procura achando que eu quero fugir da tributação do ITCMD, então eu vou ter uma holding. Como se a holding resolvesse, fez a holding, então não precisa mais pagar ITCMD. Na verdade, não, né? Como a gente vai ver aqui. Você cria uma holding, você na verdade substitui o seu patrimônio por cotas daquela empresa que passará a ser a detetora do patrimônio.
Então, na hora de você inventariar as cotas ou você doar as cotas, inevitavelmente será necessário recolher o ITCMD. O que existe é diferenças entre os estados quanto ao cálculo do valor patrimonial dessas cotas. Então, São Paulo, até no momento em que eu gravo esse vídeo, é um dos únicos estados que ainda permite você considerar o valor histórico dos bens, ou seja, ele não faz a reavaliação dos bens imóveis que foram integralizados naquela holding. Então, se aquele imóvel que está lá declarado desde 1990 por 50 mil reais e hoje vale 5 milhões, São Paulo ainda permite que você integralize pelo valor histórico. Na verdade, isso é a legislação federal que permite, né? A Receita Federal não exige que você atualize para fins de ganho de capital. Mas a maioria dos estados, na hora de valorar a cota da empresa, vai reavaliar aquele bem e vai cobrar o TCMD considerando o valor de 5 milhões e não de 50 mil. E um dos poucos estados que ainda não mudou a legislação nesse sentido, até porque perdeu algumas discussões judiciais sobre isso, é São Paulo, tá? Mas pode mudar a qualquer momento, então, por favor, consulte um advogado antes de fazer qualquer movimento. Mas vamos lá para o nosso exemplo aqui, já acabei falando, me estendendo um pouco sobre o assunto holding, porque de fato é bastante importante, né, para a gente desmistificar algumas situações. Vamos, por exemplo, Rogério e sua esposa Amélia, casados em regime de comunhão universal de bens em 1980, possuem 4 filhos, Jorge, Filomena, Melissa e Antônio, e construíram ao longo da vida o seguinte acervo patrimonial: um imóvel que serve de residência do casal, avaliado em R$1 milhão, 2 salas comerciais que estão alugados, enfim, e geram renda mensal, avaliados em R$200 mil cada. Um apartamento na praia, destinado à locação por temporada, que gera renda extra, avaliado em R$500 mil. 2 automóveis avaliados em R$80 mil cada e uma lancha avaliada em R$60 mil cada. Então, é uma família que tem um patrimônio considerável, né? Bem diversificado, enfim. Aí o casal resolve criar uma holding familiar, HLDG Limitada, que é uma abreviação de holding, né, para quem não pegou, integralizando todos os bens, exceto o imóvel que lhe serve de residência. Já vou explicar por que essa decisão pode ser estratégica. E aí a HLDG Limitada passa a ter capital social de R$1.120.000, ficando a princípio 50% das cotas para Rogério e 50% para Amélia. Então o que eles fizeram? Pegaram todos os bens que eles tinham, que construíram ao longo da vida, jogaram para dentro de uma empresa, que chamaram de holding, e cada um ficou com 50% das cotas. Até aí não tem planejamento sucessório, tá, pessoal? A gente está falando aqui de planejamento patrimonial. Ato contínuo, Rogério e Amélia doam 100% de suas cotas aos 4 filhos, instituindo, contudo, a reserva de usufruto vitalício. Aqui já começa o planejamento sucessório, e garantindo assim que continuarão morando em seu apartamento residencial, usufruindo dos bens e recebendo os rendimentos decorrentes de suas explorações. A estrutura patrimonial da família ficará, portanto, assim. Onde tem aqui já a holding, que é esse guarda-chuva, os 4 filhos ali, com detentores das cotas, que são, a gente chama de nuproprietários, e os pais, que são os usufrutuários desses bens imóveis. Então, eles continuam podendo exercer o poder político, ou seja, tomar decisões quanto a vender o imóvel ou não vender, continuam podendo receber os dividendos dessa empresa e ainda seguem com a proteção do bem de família, porque a partir do momento em que você integraliza o imóvel em que você reside dentro de uma pessoa jurídica, ele sai do seu patrimônio e entra no patrimônio da pessoa jurídica. E aí tem discussões, mas será que o fato daquela família continuar residindo ali garante com que aquele imóvel seja considerado bem de família? Então surgiu uma catástrofe, digamos que o Rogério e a Amélia são empresários, têm uma empresa grande, a empresa quebra por qualquer motivo, e aí começam a surgir ações trabalhistas, fornecedores, bancos vão atrás deles e tal. Será que aquela casa vai estar protegida? A gente não tem uma segurança jurídica plena de que, apesar de a família continuar residindo, se o imóvel está em nome de uma pessoa jurídica, que é a holding deles, eles estariam protegidos pelo bem de família. Então eu não arriscaria, colocaria dentro de eu manteria na pessoa física para ter essa proteção do bem de família, tá, pessoal? E aí, com essa estrutura, quando Antônio e Amélia falecerem, a família apenas se preocupará em inventariar o imóvel residencial, que pode continuar sendo utilizado pelo cônjuge sobrevivente pelo seu direito real de habitação. Outra vantagem de você manter um imóvel residencial que serve de residência para aquele casal na pessoa física é a possibilidade, né, a previsão legal de exercício do direito real de habitação, que vai sofrer algumas alterações caso o Código Civil a reforma do Código Civil seja aprovada da forma com que foi enviada ao Senado, tá, pessoal? Mas isso também é uma discussão para um outro vídeo que dependerá aí, enfim, a gente não sabe como vai ficar, não adianta a gente gastar tanta energia. Claro que tem que ficar atento, né, para algumas mudanças, por exemplo, o cônjuge vai deixar de ser herdeiro necessário, se for aprovado. Então, isso resultará
na necessidade de adequar alguns planejamentos que já foram feitos e tomar cuidados extras no caso de planejamentos em andamento, tá, pessoal? E extinguir o usufruto, já que todos os outros bens continuarão em nome da holding e as cotas já pertencem aos filhos. O cônjuge sobrevivente continuará recebendo seus rendimentos proporcionais às suas cotas doadas. Então, no vídeo de hoje a gente viu 3 ferramentas de planejamento sucessório muito importantes quando a gente fala sobre a transmissão, né, do patrimônio da família aqui, do casal, enfim, que já está em idade avançada, começando a se preocupar com isso, que não quer ter briga, que vê que os herdeiros briguem, porque quando a gente tem conflitos envolvendo irmãos, primeiro, que é muito triste sob o ponto de vista humano, né? Então, pessoas foram criadas juntas, eu que tenho 3 filhas bem pequenininhas, não consigo, imagino que seria um desgosto muito grande, né? Ver elas que cresceram juntas ali, tão amigas, chegar numa idade, na fase adulta, começar a brigar por patrimônio ainda, né? Mas o próprio patrimônio tende a sofrer, porque a gente começa a ter, às vezes, condomínio em atraso, IPTU também não é pago, porque quando a gente fica os imóveis com preço no inventário eterno, muitas vezes ninguém toma os devidos cuidados para administrar aqueles bens, né? Então, fazendo um planejamento, família que já tem, os patrimonialistas, né, as pessoas que construíram aquele patrimônio já estão com uma idade mais avançada, tem essas 3 ferramentas à disposição. Como eu falei no início do vídeo, não são as únicas, a gente pode ter testamento para, enfim, destinar um legado específico para cada filho, mas aí é papo para outro vídeo, vocês podem inclusive rever o vídeo que eu mencionei, né, que é o planejamento para filhos menores, que já está disponível no canal para ter mais informações sobre o testamento. Mas as 3 ferramentas que eu quis trazer então são essas: partilha em vida, doação e holding familiar, que são as mais comuns em planejamentos desse tipo. Obviamente, cada caso tem que ser analisado. A gente pode ter uma mistura ali, por exemplo, de holding com doação, como a gente viu nesse exemplo aqui, ou pode deixar só holding. Então, isso vai ter que ser analisado caso a caso. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos. Se você ainda não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos dessa série, que ainda terão, enfim, diversos episódios temáticos como esse. E, inclusive, se você quer que eu analise uma situação específica, deixa aqui no comentário. É isso, até a próxima e aguardo vocês no próximo vídeo.